Olá, Capricórnio, tudo bem? Desejo que sim. Aqui é a Letícia do canal Tarô em Dupla. Vamos lá então para as previsões do signo de vocês para o mês de março, Capricórnio, mês de março. Enquanto eu embaralho aqui meu tarô, vamos lá para alguns recadinhos. Gente, é uma leitura intuitiva. É uma leitura geral, tá? Não vai ressoar com todos, ok? E tá tudo bem. Então pega só aquilo que fizer sentido pra você, tá bom? E o que não fizer, solta pro universo. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu já te convido a se inscrever, a deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Se você já é inscrito, muito obrigada. Sejam sempre todos muito bem-vindos. Vamos lá então, vamos ver como é que inicia aí esse mês de março para os capricornianos e as capricornianas. Vamos lá, março para Capricórnio. Opa, carta da lua. O que mais para Capricórnio, por favor? 8 de espadas. O que mais? 7 de paus. Vamos ver o fundo do deck. Uau, a torre. Gente, não sei porquê, mas eu achava que essa carta ia estar aqui. E eu juro, eu não vi, tá? Bom, vamos lá, Capricórnio. Olha só, a gente tem uma leitura aqui forte pra vocês, tá? Vocês abrem aqui com a carta da lua. E eu amo essa representação, né? Eu adoro esse deck todo. Mas essa representação da carta da lua é muito bacana. Olha o gatinho, ele se vê aqui como uma pantera, né? Então positivamente falando, né? Isso é muito bom. Mas claro que a gente também vai ter que falar do lado sombra dessa carta, que traz aqui muitas ilusões, né? Com esse 8 de espadas aqui, muito medo, muita assim, muita autossabotagem, mas é uma autossabotagem por medo, tá? E por um medo assim muito fantasioso, né? É como se para tudo que Capricórnio, né, enxerga, é como se ficasse muito gigante, né? Ou seja, aconteceu, a pessoa passou por mim hoje e não me cumprimentou. Já cria na cabeça de Capricórnio aquela ideia de que ela fez alguma coisa para essa pessoa, que essa pessoa entendeu alguma coisa errada, que a pessoa já tá de mal com ela, e agora como é que eu vou falar com ela porque ela tá de mal comigo? O que foi que eu fiz, o que foi que eu fiz, e vão se criando aquelas situações aonde na verdade não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. É como se houvesse aqui, Capricórnio, uma necessidade de você se libertar, assim, de algumas questões, tá? Aonde você meio que interpreta as coisas por um lado que não tem nada a ver, por um lado que é mais negativo do que deveria, tá? Eu vejo muito aqui essa questão. Eu não vejo aqui Capricórnio, por exemplo, vendo uma situação ruim como boa. Não. Eu vejo aqui Capricórnio muito vendo algo ou que é neutro, ou que é bom, mas vê de uma forma negativa, entende? E pode ser aqui, tá, por padrões, sabe? Quando a gente segue muitos padrões, às vezes são, enfim, padrões familiares, padrões lá da infância, questões assim, né? Ou seja, eu meio que tenho esse padrão, assim, eu meio que tenho essa... Pra mim, é meio que sempre foi assim. E tem alguma coisa que gatilha aqui, tá? Que faz com que Capricórnio entre nessa vibe aqui.
tá? Mas o jogo mostra pra gente, como aqui a lua, né, e um 7 de paus aqui, a gente tem uma questão energética muito forte e de certa forma aqui bem positiva, tá? Eu vejo aqui uma intuição muito forte e que talvez ela só não seja mais clara porque Capricórnio não dá brecha, entende? É como se vocês assim ficassem revertendo aquela intuição, aquela inspiração que veio ali. Aqui pode ter até inspiração, tá, Capricórnio? Acho que essa leitura tá bem espiritual, assim, bem espiritualizada, né? Só que a gente tem aqui alguém talvez meio que fugindo disso, né? Não tá compreendendo muito bem. Ah, eu tenho medo disso aqui, eu tive essa percepção e agora eu fiquei com medo disso, eu não quero sentir isso, né? Então eu noto aqui, tá? Que eu tô me conectando com um grupo de capricornianos ou capricornianas, né? Que tem sim talvez uma mediunidade, talvez aquela coisa de talvez receber em sonhos, tá? Sabe quando parece assim que alguém sopra, né, no ouvido, então é aquela coisa da inspiração, né? Pode ter médiums aqui também, médiums principalmente aqui de audição, tá? Mas que tem medo disso, né? Não quero desenvolver, não quero desenvolver, não quero me conectar com isso, não entendo isso, tenho medo disso, tá? E acaba por se meio que bloquear para isso, tá? Eu vi muito essa energia aqui, muito, muito, muito mesmo. E a Torre Capricórnio no fundo do deck dizendo para você que tem coisas que a gente não consegue controlar, né? Então, se você tem medo da mediunidade, se você tem medo talvez de alguma coisa que você... Eu não vejo aqui mediunidade de visão, bem sincera, tá? Pode até ter, mas eu vejo muito mais aqui aquela mediunidade de sentir, tá? E de ouvir, tá? Então, assim, ó, tem coisas que não dá pra fugir. É algo que você literalmente não consegue controlar. Ou seja, quando a espiritualidade entende assim, poxa vida, preciso que ela, né, tenha essa percepção aqui, tá? Vem e faz, né? Então vem aquela intuição assim, e você já, meio que já bloqueia, tá? Então presta atenção nisso, presta inclusive atenção nos teus sonhos, tá? Porque eu penso que você possa sim estar recebendo muitos esclarecimentos até por sonho, tá? Mas que você não tá, você tá bloqueando. E aquela coisa, não, nem me lembro dos meus sonhos, porque você tá bloqueando, tá? Vamos ver aqui, Capricórnio, principal aí, ou né, uma tendência aí desafiadora para você. E vamos ver o que tem de energia positiva, também aquilo que tem favorável. Vamos lá. Mas eu vi uma leitura muito nesse sentido aqui para Capricórnio. Que coisa, né? Vamos lá, possíveis desafios. 3 de ouros. 5 de copas. A gente tem aqui... o que eu tô sentindo? E 10 de copas, tá? O que eu vejo aqui, tá, Capricórnio? Um grupo muito, 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 muito conectado, tá? Espiritualmente, né? Mas eu acho que existem aqui algumas questões muito engessadas, né? Sabe quando a pessoa... Vou dar só exemplo, tá, gente? Isso... Bom, nem vou citar. Sabe quando a pessoa tem uma religião X, né? Que não aceita
por exemplo, essas questões de mediunidade, de ouvir, de visão, né? Enfim. A religião dessa pessoa não aceita isso, mas a pessoa tá sentindo que tem umas coisas diferentes, né? Então há esse engessamento, tá? E aí, inclusive, eu vejo aqui uma dificuldade de procurar ajuda, né? Ou seja, de procurar aquela coisa tipo assim, tá, mas o que é isso que eu tô sentindo? O que é que tá acontecendo comigo? Quem é que vai poder me ajudar com isso? Como é que eu vou fazer pra esclarecer isso, tá? Então eu vejo muito aqui isso, aquela coisa do não ter, muitas vezes, a colaboração dos que estão ao redor. A família, tradicionalmente, desta religião, esta religião tem todo esse... é fechada para isso, a pessoa acaba não conseguindo desenvolver isso porque tem medo, literalmente, tá? Porque acha que, enfim, que é algo que tá até pirando, né? Porque tem pessoas que acham, né? Nossa senhora, tô ficando louca, porque eu já havia meio que... eu já tinha sentido que isso aí ia acontecer, por exemplo, né? Então a gente tem aqui essa dificuldade, né? Essa dificuldade de às vezes ir buscar mais para ter entendimento, e aí é uma dificuldade, inclusive, que pode sim vir porque não há uma colaboração do outro, né? Não há outras pessoas ali com quem ela possa se conectar a ponto de ajudá-la a esclarecer isso, ou de ajudá-la a trabalhar isso, tá? E quando a gente vai aqui para o positivo, né, a gente tem uma carta que ela tem uma energia que também é bem desafiadora, assim, né? Ou seja, é preciso olhar para isso de verdade, é preciso tirar, né, essa capa aqui, né? É como se Capricórnio tivesse assim, não, eu vou pôr a minha capa da invisibilidade, porque eu não quero ver isso, eu não quero que ninguém veja que eu sinto isso, ou que eu vejo isso, ou que, né, enfim, tá? Então é aquela coisa do vou me fechar em copas, né? Mas a gente tem aqui todo um apoio espiritual, né? Quando a gente tem, talvez, pessoas, né, que não estão colaborando com isso, a gente tem todo um apoio espiritual, uma proteção principalmente espiritual, né? E o 10 de copas trazendo ainda mais isso pra gente, é como se houvesse, assim, uma egrégora, né? Contribuindo, cuidando, né? Ajudando, vamos dizer assim, nesse possível despertar, porque é isso que me parece, tá? Eu penso que aqui é Capricórnio, assim, despertando, apesar de ainda haver medo, de talvez isso não ser uma coisa tão pra agora, mas eu penso que em março é como se Capricórnio meio que pensasse assim, poxa vida, eu preciso olhar pra isso, eu preciso ver o que é que tá acontecendo, tá? E eu acho que alguns sinais podem aí colaborar muito com isso, inclusive, tá? Vamos ver como é que desenrola essa questão. Gente, uma leitura muito espiritual mesmo. Não consegui sentir outra coisa aqui. E se você, né, de repente, enfim, o meu signo solar não é Capricórnio, né, mas você tem Capricórnio forte no mapa, nossa, tem que escutar essa leitura, porque... que coisa. Bem espiritual mesmo. Vamos ver então como é que desenrola aí essa questão para Capricórnio. Vamos lá. Olha só, 5 de espadas. Esse é o tarô dos vampiros, tá? Por isso que ele tem essas representações aí lindas. O que a gente tem mais? A roda da fortuna. O que mais? 7 de copas. Gente, não tenho dúvida, é uma leitura espiritual. É uma leitura muito pro lado espiritual. Pode até ser que
eu sempre digo, né, eu não tô aqui fazendo uma leitura para uma área específica da vida, né, é financeiro, é profissional, é amorosa, não. Você, óbvio, vai encaixar, né, para aquilo que você, enfim, sentir aí, mas eu, particularmente, vejo muito pro lado espiritual. E no fundo do deck, a sacerdotisa. Tá? Então, sim, estou aqui, sim, me conectando com uma parcela aí de capricornianos e capricornianas, tá? Que estão, assim, vivendo muito possivelmente aí, trazendo, inclusive, né, de outras vidas, de outras encarnações, tá? Questões aí com a espiritualidade, né? Ou seja, é preciso viver isso. E muito provavelmente, gente, já resistiu a isso em outras vidas, tá? E vem vindo, e vem vindo. Por quê? Porque tem uma hora eu vou ter que desenvolver isso aqui. Uma hora eu vou ter que olhar para isso. Para toda essa minha mediunidade, para toda essa minha clarividência, enfim, tá? Só que isso é algo, como eu disse, ó, a gente tem roda da fortuna e um 5 de espadas. É algo que traz assim, ó, um pavor, um conflito, Capricórnio aqui meio que dizendo, eu não quero isso. Eu não quero, eu tenho medo disso. Ou se não tem medo, é algo assim que não quer por algum tipo de crença, tá? Pode sim ser uma crença religiosa, pode, tá? Minha família é extremamente de X religião, eu vou ser tratada como a ovelha negra da família, e pode ser que isso aconteça mesmo, mas é o chamado, é aquela coisa da gente estar despertando para algo que você já vem trazendo muito provavelmente de outras vidas, tá? E que realmente para você conseguir despertar isso, você vai precisar sim ser forte, porque pode sim ter questões aí familiares, pode sim, é aquela coisa, eu acho que tem dogma religioso aqui, tá? E não precisa ser só da família. Pode ser seu mesmo. Como é que eu tenho tanta intuição se eu sou, né, tipo, que sigo essa religião que discrimina isso? Tá? E aí a gente tem o 7 de copas, mais um 7, né? A gente tem 7 de paus aqui, ó. E a gente tem 7 de copas, que são cartas que são bem espirituais, tá? Então, assim, presta atenção, Capricórnio, presta atenção, porque você precisa fazer boas escolhas, você precisa olhar para tudo isso que você sente, para tudo isso que está te assustando, tá? E você precisa, tipo, se conectar com algo. Você precisa perceber que tem algo aqui que você vai precisar olhar com mais profundidade, tá? E vou dizer mais, eu acho que aqui, torno a dizer, não é alguém que tem um único tipo de dom, vamos dizer, né? Eu acho que aqui a gente fala de alguém que pode sim escutar, né? Médium, né, de audição, médium de visão, né? Enfim, tá? E é preciso sim que você olhe para isso. E você tem todo o apoio aqui da espiritualidade. Só que isso te causa medo, isso te causa aflição, isso te causa assim, ó, um conflito no teu racional, tá? E você fica na negação, não, eu não tô sentindo isso, não, isso não é, isso não sei o que, isso não sei o que. Mas há muita intuição aqui, tá? É muito mais profundo do que você imagina, tá? E eu vejo sim que pode haver muitos dogmas religiosos, tá? Questões assim que acabam fazendo com que você meio que se feche para isso,
tá? Então é preciso você ter bastante atenção, porque é como se, inclusive, isso fosse aumentar, tá? Ou seja, cada vez mais, né, você vai ter mais intuição, cada vez mais você vai ter mais inspirações, né, vai receber mais inspirações, cada vez mais você vai acabar sentindo, né, assim, as energias, tá? Então é bem importante você olhar pra isso e olhar com carinho, tá? Ah, Letícia, vou ter que sair lá da minha religião. Bom, a gente é preciso, às vezes é preciso a gente fazer algumas escolhas, né? Mas não é que você você pode escolher, né? Enfim, primeiro entender bem o que tá acontecendo, primeiro se encontrar bem e depois você toma a decisão, né? Mas aqui fala de você precisar olhar pra isso, tá? Pra que você não fique aí, né, pirando o cabeção, porque é como se você ficasse num looping de você ficar se perguntando, não entendo, isso causa uma grande revolução aí na tua cabeça, tá? E é como se você ficasse repetindo isso, tá? É algo assim que enquanto você não se trabalhar, isso vai ficar aí no teu campo, isso vai ficar na tua energia, vamos dizer assim, tá? Na roda do Sansara, né? Vamos pegar aqui um conselho para Capricórnio, mês de março. Ó, Pagem de Copas, tá? Mais uma carta que fala pra gente de intuição, mais uma carta que fala, assim, pra gente muito forte desse campo espiritual, tá? E é algo de destino. É algo literalmente, assim, e realmente, né, é aquela coisa que tipo assim, poxa vida, isso aqui realmente tá no meu caminho, tá? Então considere olhar para essas questões com mais leveza, né? Olhar assim com mais, esteja mais aberta, né? Estejam mais abertos, né? Para olhar para essas questões com mais amorosidade, acolhendo isso, né? Porque quando eu acolho, às vezes é um pensamento que chegou, puf, recebi. Pensei, meu Deus, que é isso, né? E aí, daqui a pouco, você percebe que aquilo ali é algo que realmente tá fazendo sentido. Em algum momento, aquilo ali vai fazer sentido. Então, acolhe isso. Olha isso com amor, né? E se pergunta, ok. E agora? O que é que eu vou fazer com isto? Né? Mas faça essa pergunta com amor, né? Assim, procure acolher, tá? É muito importante isso. E muito importante dar atenção para as intuições, para as inspirações. Dar atenção, tá? Muita conexão com a energia da Lua, muita conexão com essa energia cíclica, né, da Lua. Temos aqui, inclusive, né, Lua e Roda da Fortuna, né, que fala sobre essas questões aí de ciclos, né, de intuição, de essa energia toda aí do feminino, inclusive, tá? Que coisa incrível, gente, esse jogo, essa leitura. No fundo do deck a gente tem um Rei de Espadas, que traz também uma energia bem forte, né? Um racional aí, muito, às vezes, muito frio, muito racional demais. É aquela coisa do racionalizar tudo, né? Do querer uma explicação científica do porquê que eu senti X coisa, né? Nem sempre a gente tem explicação científica para tudo, né? Ou nem tudo tem uma explicação científica, né? Fica melhor assim. Então não dá para ser cético. E aqui eu me conecto com algumas pessoas bem céticas, né? Algumas eu sinto que estão se abrindo para isso, mas a maior parte ainda precisa se trabalhar bastante, tá?
Precisa derrubar muitas barreiras aí para conseguir compreender, né? Para conseguir aceitar, tá? Bom, o oráculo que eu escolhi esse mês para fazer as leituras foi esse aqui, ó. Percepção versus realidade. E esse oráculo ele veio esse mês de forma intuitiva. Eu sempre escolho com o pêndulo. E esse mês eu já tava assim, há uns 2 dias aí antes de começar as leituras, pensando, né? Nossa, mas é aquele oráculo, é aquele oráculo, é aquele oráculo. E de fato, quando eu peguei ele, gente, foi muito incrível, assim, a forma com que a gente se conectou. Vamos lá então, vamos tirar aqui uma mensagem para Capricórnio, mês de março. Vamos lá. Ó. Se estivesse doente, você tomaria um remédio eficaz, mas com 20% de chance de causar complicações sérias. É uma pergunta, tá, gente? Deixa eu refazer. Se tivesse doente, você tomaria um remédio eficaz, mas com 20% de chance de causar complicações sérias? Ou preferiria outro com 80% de chance de não provocar tais complicações? Por mais racionais que sejamos, a segunda opção sempre parece melhor, embora ambas sejam exatamente iguais. A diferença se dá em razão do efeito de enquadramento, que leva o pensamento para um lado ou outro, dependendo de como é apresentada. Como lidar? Diante de uma situação com diferentes resultados possíveis, verifique se as chances de cada um ocorrer são realmente diferentes. E aí o que me veio aqui, né? Trazendo isso para dentro dessa leitura, e vocês, por favor, né, interpretem, encaixem no momento de vocês, tá? Mas trazendo para essa leitura que veio muito espiritual, aqui é como se esse oráculo estivesse dizendo assim, tá, você tem uma religião X e você tem aqui uma questão aí na espiritualidade que tá te chamando. Será que tem diferença uma da outra no sentido de, será que essa vai te fazer mais bem do que essa? Ou vice-versa? Né? Qual está mais de acordo com você? Qual você sente que se conecta mais com você? Talvez as duas. Mas quem sabe você vai se sentir melhor numa do que na outra. Em ambas você vai estar exercendo a espiritualidade. Entende? E eu não tô aqui dizendo, não tô puxando a brasa para lado nenhum, né? Estou fazendo uma reflexão sobre a mensagem da carta. Que às vezes alguma coisa parece tão mais positiva e na verdade ela é igual a outra, né? É a história da gente ver, é como ele disse aqui, ó, é o efeito de enquadramento. É a forma como a gente fala muitas vezes e a gente percebe, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Esse oráculo, ele não tem imagem, né? Ele só tem, não tem figura, ele só tem o texto. Mas é bem interessante, né? Bem interessante. Gente, pra vocês que ficaram comigo aqui até agora, muito obrigada. Não esquece de deixar o seu like, que aí o YouTube entende que esse vídeo é bacana, né? Entrega pra mais pessoas, tá bom? Se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu, comenta aqui pra gente, né? Pra gente saber se esse vídeo fez sentido pra você. Vou deixar aqui na descrição também o meu contato lá do Instagram e o contato da Thaís, que é a minha parceira aqui no Tarô em Dupla. Caso vocês queiram ir lá conhecer o nosso Instagram, né? Nos seguir lá ou queiram marcar uma consulta particular, tá bom? Gente, um beijo no coração e muito obrigada!